Muito bem, voltando para a nossa série de pregação, nós estávamos pregando sobre... Obrigado. Nós estamos pregando sobre a carta de Efésios, e na carta de Efésios a gente colocou um tema chamado Uma Carta para Nós. Eu acho que tudo que a gente estudou até agora, que eu preguei até agora, tem sido relevante para a construção da nossa igreja. Então é muito importante a gente ler Efésios. Eu pensei, na verdade, quando eu comecei a esboçar essa pregação, eu pensei em fechar ela em 5 pregações. Mas assim, a gente ia passar assim, batido por muita coisa importante. Então eu decidi ir devagar e a gente pegar pedaços assim, importantes para a gente desmiuçar um pouco melhor e a gente trabalhar um pouco melhor esse tema, tá? Se você gosta e gostou desse tema hoje e quiser assistir, todas as pregações estão gravadas, e aí você pode assistir todas as pregações anteriores para você poder entender aonde que a gente está. Eu gosto muito de, antes de começar a pregação, eu gosto de falar sobre a visão da Igreja Trini, né? Talvez você veio pela primeira vez hoje na nossa igreja e você não sabe que igreja é essa, a Igreja Trini. E a nossa Igreja Trini, ela tem a visão igreja de profunda intimidade com Deus, que se manifesta em adoração verdadeira, serviço a Deus e ao próximo. Essa é a nossa visão de igreja. Então tudo que nós fazemos precisa chegar aqui. Nós precisamos ter onde a gente encontra profunda intimidade com Deus. Um lugar onde a gente encontra um de adoração a Deus. E um lugar onde nós possamos servir uns aos outros e servir a Deus com todo o nosso coração. Então essa é a visão da Igreja Trini. Na última semana que eu tive pregando sobre a carta aos Efésios, a gente falou sobre a unidade do corpo em Efésios 4, versículo 1 e versículo 4. Só para em órbita, tá? Então a gente trabalhou a unidade do corpo de Cristo e nesse dia a gente falou. O texto fala assim: há um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai. E a gente falou sobre tudo isso. Eu lembro que o culto foi bem longo. Eu falei bastante, né? Mas a ideia é que Deus, ele está colocando que existe e vários aspectos dessa unidade são importantes da gente entender na nossa vida e na nossa igreja. E o último versículo que eu li nessa pregação, 3 semanas atrás, ele dizia assim: a cada um de nós, porém, ele concedeu uma dádiva por meio da generosidade de Cristo. E essa dádiva é o que a gente vai ver hoje. A gente precisa entender o que é essa dádiva. Esse livro de Efésios, ele é cheio de segredinhos, né? Então ele falou sobre um segredo, Paulo fala sobre um segredo super importante no capítulo 3, que era o quê? A igreja. Ele falou sobre a igreja, que os antepassados não conheciam esse termo igreja. Mas hoje nós conhecemos o termo igreja. E aí hoje a gente vai falar dessa dádiva. A dádiva pode ser um presente, algo que alguém te dá, né? Deus está te dando uma dádiva, um presente. Que presente é esse que Deus está te dando? E também um versículo desse texto, que a gente leu na última pregação, que eu acho que essa é a chave do que a gente tem para falar sobre essa dádiva. Tá? O texto de Efésios 4:3 diz assim: Efésios 4:3 diz assim: façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito. E se Paulo, ele está falando, façam todo o esforço, é porque não é fácil, certo? Manter-se unido não é fácil. É fácil se reunir um dia num lugar, é fácil. Mas manter-se unido vai precisar de muito esforço da parte de todos. E aí, então, aí que vem a chave da pregação de hoje. A pregação de hoje não é falar sobre a unidade do corpo, que a gente já falou, mas a gente vai falar sobre o funcionamento do corpo de Cristo.
tá? Então, se você tiver a tua Bíblia aí, por favor, abre comigo Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, versículo 7 até o versículo 16. E eu quero ler aqui na Bíblia junto com vocês. Capítulo 4, 7 a 16, que vai dizer assim: E a cada um de nós, porém, ele concedeu uma dádiva, por meio da generosidade. Por isso as Escrituras dizem: quando ele subiu às alturas, levou muitos prisioneiros e concedeu dádivas ao povo. Notem que diz que ele subiu, por certo, isso significa que Cristo também desceu a um mundo inferior. E aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher consigo mesmo. E ele deu alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar a sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então, não seremos mais imaturos e nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos, e também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. E em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente, e cada parte, ao cumprir a sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Amém. Então esse é o texto que eu quero trabalhar hoje, Efésios capítulo 4, versículo 7 ao versículo 16. E aí quando a gente olha para esse texto, a gente vê que o texto ele vai falar nesse sentido, começa com o versículo último que eu usei: cada um de nós, porém, ele concedeu uma dádiva. Que dádiva é essa? Por meio da generosidade de Cristo. Aí o versículo 8 é um versículo que, eu não sei de você, mas eu demorei para entender esse versículo. Eu acho que eu sou meio que um pouco mais baixo que o seu, mas assim, ele diz assim: por isso as Escrituras dizem, quando ele subiu às alturas, levou muitos prisioneiros e concedeu dádivas ao povo. Notem que diz que ele subiu, por certo, significa que Cristo também desceu ao mundo inferior. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher consigo mesmo todas as coisas, e ele designou. E eu quero tentar trazer para vocês uma explicação bíblica. O que significa esse tal de subiu e desceu? Tem um monte de subiu e desceu. Quem subiu e desceu? Foi Cristo, certo? Então ele está falando aqui, quando ele subiu, quem subiu? Jesus subiu às alturas. Ele levou consigo os prisioneiros. Que prisioneiros é esse? É os demônios e Satanás? Será que ele prendeu os demônios e Satanás e levou com ele? Ou será que são as pessoas? Ou será que são alguns? Ou será que são só os discípulos? Quem que Jesus prendeu esses prisioneiros? Quem? Para a gente explicar isso, a gente vai olhar para esse texto e tentar entender o que significam esses prisioneiros. Quem são esses prisioneiros? E eu queria que você quebrasse um paradigma de que esses prisioneiros são pessoas ruins, tá? Primeira coisa, pessoal, vamos quebrar esse paradigma. Já vou quebrar o paradigma. Esses prisioneiros não são os demônios, não são Satanás, tá bom? Pensa num prisioneiro bom, né? A gente vai tentar entender isso. Então, em outra versão da Bíblia, diz assim que ele levou cativo muitos. Levou cativo. Então, quero explicar isso para vocês entenderem. Então, voltar lá para o Velho Testamento, e a gente vai entender uma... Lá no Velho Testamento era tudo guerra, certo? Tinha muitas guerras. E as guerras eram guerras de conquista. Eu entro numa cidade e eu guerreio com ela e eu ganho. Então, o que acontece nessas guerras? Sempre tem um vencedor. Os dois vai ganhar.
Quando existe um vencedor, o que acontece? Todo que perdeu estava escravo do vencedor. Presta atenção no que eu estou falando. Então lá no Velho Testamento, aqueles tempos de Davi ia... Então ele lutava com... Aí quando ele ganhava aquele povo, todo aquele povo se tornava escravo do povo vencedor. Olha para Davi e Golias. Lembra Davi? Davi foi brigar com Golias. Na verdade, o Golias chamou os caras para briga. Falou, ó, em vez de ter um monte de... Vamos fazer o seguinte, eu vou brigar, eu vou lutar pelo povo. Você escolhe um aí para lutar pelo seu povo. Quem ganhar essa luta se torna perdedor, o vencedor, quer dizer, vai ganhar, e o vencedor toma essa outra nação como escravo. Eu quero que vocês entendam uma coisa. Quando a gente olha para o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor Jesus Cristo veio numa batalha espiritual. E venceu. Às vezes a gente olha para a cruz como Jesus perdeu. Não, Jesus não perdeu na cruz. Jesus ganhou na cruz. Jesus cumpriu a missão dele aqui na terra. Ele morreu por nós para que nós pudéssemos entrar no reino de Deus, para que nós pudéssemos nos reconectar com Deus. Então Jesus ele veio aqui numa guerra e venceu através da cruz. Quem que Jesus venceu? Quem se tornou prisioneiro de Jesus? Todos aqueles que estão com Jesus são prisioneiros do vencedor Jesus. Agora eu pergunto aqui, quem aqui quer ser prisioneiro de Jesus? Cara, eu quero ser prisioneiro de Jesus. Você entende? Jesus, ele venceu a batalha, porque quem nesse mundo? O diabo. Os dominadores, os principados, potestades desse mundo tenebroso. O inimigo dominava, estava fazendo gato-sapato do mundo. Mas Jesus Cristo veio, Deus enviou Jesus. Jesus guerreou uma batalha, ele ganhou essa batalha na cruz, e aqueles que reconhecem que Jesus Cristo é Senhor das suas vidas, se tornam voluntariamente prisioneiros de Jesus. Pessoal, Jesus não chicoteou você, te amarrou, amordaçou e levou como escravo, que nem fizeram com os escravos negros da África, que mandaram para a Europa e para o Brasil. Deus isso. Pelo contrário, Jesus veio, pagou o preço de liberdade para você escolher ser prisioneiro dele. Então quando Paulo fala que Jesus subiu, que Jesus desceu, que Jesus venceu e pegou os seus prisioneiros e levou com ele, Jesus está falando que ele está levando quem? A igreja de Cristo. Todos aqueles que creem no Senhor Jesus como seu Senhor. E sabe, pessoal, eu queria compartilhar o que eu tenho refletido na minha vida e que eu tenho aprendido isso nesses dias. Às vezes, quando a gente fala para as pessoas, a gente fala assim para as pessoas assim: olha, Jesus está na porta do seu coração, e Ele está batendo na porta do seu coração. Se você deixar Ele entrar, Ele vai entrar no seu coração. Jesus, Ele está assim do lado de fora, falando assim: por favor, entrar. Deixa eu dizer um negócio para vocês. Essa filosofia está nada. A Bíblia. Sabe o que você vai entender? Você vai entender que Deus não precisa de você. Deus não precisa da gente. Ele é suficiente nele mesmo. Ele não precisa de nós. Ele não está de joelho pedindo: por favor, deixa eu entrar no seu coração. Não, Ele não está fazendo isso. Nosso Jesus precisa de nós. Quem precisa de Jesus? Eu preciso de Jesus. Eu preciso desesperadamente de Jesus. Porque eu sou um pecador miserável que vou para o inferno por causa do meu pecado.
Eu sou fraco, eu tenho um monte de ferida, eu tenho um monte de defeito, eu tenho um monte de debilidade, não consigo parar de pecar, não consigo parar de pensar em não consigo de ser grosseiro com a minha filha, com a minha esposa, não consigo dirigir no volante com calma e mansidão. E aí, se eu pensar nessas coisas, eu sou um pobre miserável que está indo para o inferno. Só que isso é graça, pessoal. A graça, ela é injusta aos olhos humanos. A justiça humana, a graça é injusta. O nosso Jesus, que não precisa de nós, ele vem até você e ele fala assim: quer que eu entro aí? Eu entro aí para resolver seus problemas? Quer que eu entro aí para você ir para o céu? Quer que eu entro aí para curar suas feridas? Não é ele que precisa de nós, somos nós que precisamos dele. Ele veio ao mundo e ele venceu na cruz. Ele venceu na cruz por nós. Essa cruz é a nossa oportunidade, é a nossa ponte que nos leva a Deus. Essa cruz é o acesso que nos dá a entrar na presença de Deus e ficar lá. E falar assim: Deus, estou na tua presença, me cura, me restaura, me lava. Olha as minhas feridas, Deus. Por favor, põe um remedinho aqui nas minhas feridas, porque eu estou de cura. Não é ele que precisa de você, é você que precisa dele. Ele veio e venceu, e todos aqueles que creem no Senhor Jesus, eles são levados, são prisioneiros de Jesus. Jesus olha para você como se você fosse dele. É como eu olho para minha filha, e eu olho para ela, eu falo: essa é minha filha. Eu olho ela na escola, mas quando eu vejo ela, quando ela sai da porta da escola, eu olho e falo: aquela ali é minha filha, minha filha. É assim que ele olha para você, se você reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador. E aí a salvação, pessoal, a salvação muda de aspecto. Porque a salvação não é você abrir a porta do seu coração para um Jesus coitado que quer entrar no seu coração, não. A salvação é guardar, você precisa guardar a salvação no seu coração. E a gente vai trabalhar um pouco isso um dia, porque isso é muito importante. Mas esse versículo do subiu e desceu não foi tirado de qualquer lugar. Paulo, ele olhou para o Salmo 68, e lá no Salmo 68 diz assim: tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebeste dons para os homens e até para os rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse. Olha que interessante, esse versículo que Paulo cita em Efésios, ele não falou do nada. Ele puxou lá do Salmo 68, versículo 18. Não foi do nada, Paulo tinha um objetivo para isso, né? E aí, olha para esse texto, a gente precisa entender, né? Ele fala assim: notem que por certo isso significa que Cristo também desceu ao mundo inferior, e aquele que desceu é o mesmo que subiu acima dos céus, a fim de consigo mesmo todas as coisas ele designou. E agora eu quero que você entenda essa palavra designou. Designou, ela é muito importante. E esse final de semana eu voltei para casa com uma missão que Deus me deu. Deus me deu uma missão. Deus falou assim: Joel, você quer ver a igreja Trini crescer? Você quer ver a Trini? Eu quero. Eu falei: eu quero, Deus. Aí ele falou assim: então prepara melhor os seus líderes. Prepara melhor os seus líderes. Porque uma igreja sem liderança é como um corpo sem estrutura. Se você não tem estrutura, você não cresce para cima. Você entende? Deus falou para mim assim: Joel, prepara a sua liderança. Prepara a sua liderança. E ele falou assim: eu vou te dar recurso para você preparar a sua liderança. E ele me deu 2 livros. Até a minha esposa veio e falou assim: tá dedicado. Tá dedicado, né?
Uma lição que Deus me deu. Eu estou preparando material de líderes nessa igreja. Minha ideia é que 100% de vocês sejam líderes. Eu quero que 100% sejam líderes. Não importa a tua idade, não importa o que você é, eu quero te preparar como líder. Porque uma igreja gigante, todos vocês vão ter que ser meus líderes. E aí, Deus me deu uma visão muito engraçada. Deus falou assim, sabe por que o ser humano cresce para cima e a minhoca cresce para baixo? É porque a minhoca não tem esqueleto, a minhoca não tem osso, a minhoca não tem estrutura. Então ela cresce e é toda molenga no chão. E por que o humano cresce para cima? Porque a gente tem estrutura, a gente tem osso. E o osso faz com que a gente cresça para cima. Não é minhoca, pessoal. Se a gente não tiver líder, se só eu for o líder dessa igreja, a gente vai ser uma igreja minhoca. O nosso corpo vai ser tudo assim, ó. Mas se a gente preparar líderes, a gente vai fazer o quê? A gente vai crescer para cima. E a gente precisa crescer para cima. Para crescer para cima, a gente precisa de estrutura. Estrutura é osso. A gente precisa melhorar o esqueleto da Trini. A gente precisa melhorar a estrutura da Trini. E Jesus está exatamente levando a gente. Jesus pegou esses prisioneiros e falou, esses caras são meus. Esses caras são meus. E aí Deus, o que ele designou? É quando você dá uma tarefa para as pessoas. As pessoas não vão crescer se elas só receberem, certo? Então você percebe assim, os seus filhos adolescentes, eles só vão crescer quando eles começarem a trabalhar em casa. Por isso que a gente põe para lavar louça, para arrumar quarto, né? Não é só para você arrumar a casa, para a gente não ter empregada. Não é isso. A gente bota vocês para trabalhar para vocês crescerem. A gente quer que vocês cresçam. Para crescer precisa trabalhar. Designar significa colocar tarefa para as pessoas. E aí o texto, ele fala assim, que esse Jesus, ele designou. E aí eu vou trazer para vocês essa ideia. Com as alturas, ele levou muito e concedeu dádivas. O que são as dádivas? As dádivas são dons. E Deus deu dons para você. Deus deu dons para todos nós. Eu vou te dizer até uma coisa a mais. Eu vou falar um pouco sobre os dons primeiro. Deixa eu falar um pouco sobre os dons de vocês, para vocês. Efésios capítulo 4, 11, ele vai falar quais são esses dons. Ele diz assim, alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para mestres. A gente tem 5 dons aqui, né? E eu quero, antes de falar sobre cada um deles, eu quero falar um pouquinho sobre dons, tá? Porque dons vai dar uma confusão falar de dons. E a gente vai entender que realmente a gente precisa falar sobre os dons. Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 12, ele começa o capítulo 12 dizendo assim, agora, irmãos, quanto à sua pergunta sobre os dons espirituais, não quero que continuem confusos. Tá? Eu acho que para muitos aqui não tem nem confusão, porque a gente nem sabe o que é dons, né? Pô, que confusão que tem? Não tem, porque eu não sei o que é dom, mas agora vai ter confusão. Coloca a confusão para dar confusão na cabeça de vocês, tá? Isso é importante. Eu achei muito interessante a minha tia, a pastora Luísa, quando ela pregou aqui, ela botou uma minhoca em vocês. Não sei quantos aqui saíram do curso dessa minhoca. Ela falou sobre o terceiro céu. O primeiro céu, o segundo céu e o terceiro céu. Não sei quantos ficaram com essa minhoca na cabeça, mas eu vou resolver essa minhoca, tá? Eu vou ajudar vocês a entender melhor isso, tá? Já tem algumas pessoas que estão me perguntando no particular, pastor, que negócio é esse negócio de terceiro céu? Aí eu expliquei já, algumas pessoas já pegaram a explicação, já ajudou bastante, mas eu quero explicar para todos. Mas os dons também é algo que vai trazer confusão e que a gente precisa entender melhor, tá? Mas Paulo não quer deixar confusão, então Paulo, ele falou assim para os Coríntios, versículo 4, existem tipos diferentes de dons espirituais, o mesmo Espírito é a fonte de todos eles. Existem tipos diferentes de serviço, mas o Senhor a quem servimos é o mesmo. Deus trabalha de maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus
que opera em todos. E aí eu vou trazer para vocês um pensamento de um pastor chamado Luciano Subirá. Quem aqui ouve Luciano Subirá? Fantástico, pessoal, ouve Luciano Subirá. Luciano Subirá é muito bom, tá? Luciano Subirá, ele pega esse texto aqui e ele diz o seguinte, em versículo 4, ele fala que existem tipos diferentes de dons espirituais, mas o mesmo Espírito é a fonte de todos eles. Então ele fala que existem dons que são dados pelo Espírito Santo. No versículo 5, tem dons que são dados por Jesus. E no versículo 6, dons dados por Deus Pai. A gente sabe porque nós somos a igreja Trine, e Trine significa trindade, certo? Então nós vivemos na perfeição do relacionamento da trindade. A trindade são três pessoas com o mesmo conteúdo, mas que elas têm funções e papéis diferentes, certo? Então, o Espírito Santo, ele vai trazer dons para nós. E aí, se você for lá em 1 Coríntios capítulo 9, você vai ver 9 dons que Deus dá, que a gente chama de dons do Espírito Santo. O Espírito Santo dá esses dons. Falar em línguas, discernimento dos espíritos, palavra de interpretação, palavra de afirmação, sei lá. Deus dá 9 dons ali, não vou trabalhar com eles hoje, tá? O objetivo é trabalhar só com os 5 hoje. O segundo versículo 5, todos os tipos de serviço, mas o Senhor, quem é esse Senhor? Jesus, certo? Então Luciano ele fala que esses versículos 5 fala sobre os dons dados pelo Senhor Jesus Cristo, que é os dons que a gente vai falar hoje. Os dons. E o outro dons, tem um outro dom que trabalha de maneiras diferentes, que são os dons dados por Deus Pai. Aí é o dom de misericórdia, dom de hospitalidade, dom da tecnologia, dom de cantar, Aí Deus Pai vai dar vários dons, conforme a qualidade e o papel de cada um deles. Então, já entenda isso. Dom é algo que Deus dá para nós, que Deus nos abençoa, mas eu quero explicar algumas coisas a mais sobre dons, coisas importantes para a gente entender sobre os dons. Primeiro, o que é um dom? Tá? O que é o dom? O japonês sabe porque é aquele macarrão com caldo gostoso, né? Quem gosta de udon? Eu amo udon. Aliás, tem um muito bom, né? A Naná tá lá. A gente do dom. Mas vamos lá. O dom é um talento empoderado pelo Espírito Santo que abençoa o próximo. O dom é um talento, veja bem, o que é um talento? É algo que você sabe fazer. Ou você sabe falar, ou você sabe tocar, ou você sabe cantar, ou você sabe aconselhar, ou você sabe orar. Alguma coisa que você faz, mas que o poder do Espírito Santo vem em você. E aí esse não é só um talento de cozinhar, mas é um talento de que quando você cozinha, as pessoas são abençoadas. Abençoadas. E a ideia do dom é isso, é um talento empoderado para abençoar outras pessoas. Só existe um dom que abençoa a você mesmo. Só um dom que a gente vê em todas as listas de dom que abençoa você mesmo. De línguas. E que não necessariamente você precisa desse dom de línguas. Você pode se edificar de várias maneiras, mas esse dom de línguas serve para se auto-edificar. Ou, se alguém interpreta, aí sim essa pessoa pode interpretar essas línguas para a gente traduzir elas. Segunda coisa que eu acho importante a gente falar, que o dom não faz ninguém melhor do que ninguém. A gente não para falar assim, o cara tem o dom, poxa, mas então o cara é melhor que eu. A gente não faz isso. Se a gente fizer isso, pessoal, sabe o que a gente está fazendo? A gente está errando. Porque o nosso Jesus, que era Deus, que tinha todos os dons, não se ensoberbeceu porque ele tinha todos os dons. Ele podia muito bem falar assim, fica quieto aí, cara. Cara, eu tenho todos os dons. Jesus nunca fez isso. Pelo contrário, Jesus, qual eram as qualidades de Jesus? Ele era manso e humilde. Então, se você tem dom, você precisa ser mais. Porque quem tem não precisa mostrar. Verdade?
Quem tem não precisa mostrar. Eu conheço pessoas milionárias que você olha, parece um pobrezinho, até de dar uma gorjeta para ele. Aí você tem vontade de eu posso pagar um almoço para você? Vai ver, o cara é milionário. Mas é verdade, quem tem não mostra. E eu acho que faz isso para nós. E eu quero que quem tem o dom significa que você é melhor um que um outro. E aí eu venho desmistificar uma coisa para vocês, né? Que eu estava falando com o presbítero Fernando e a gente estava conversando sobre isso. Sabe qual a gente tem um ministério de intercessão na nossa igreja? Sabe qual é o problema? O problema é que você vai deixar a tarefa de orar para eles. E aí você não vai mais orar. Porque você vai falar assim, para que eu tenho os caras que não? Negativo. Pessoal, todos nós precisamos orar. Todos nós precisamos orar. Você entende? Tá certo, a gente tem um grupo de intercessão, a gente tem o jardim da oração, tem. É maravilhoso, é. Mas não é por causa disso que você não vai orar uns pelos outros. Que nós sejamos uma igreja que ora uns pelos outros, amém? Outra coisa que eu quero falar aqui, se você tem o dom, não significa que você não possa servir. Se você não tem o dom, e aí eu vou explicar isso para vocês melhor, porque eu vou falar sobre os 5 dons. E de repente você fala assim, não, mas eu não tenho o dom de evangelismo, então eu não preciso evangelizar, tá certo? Errado. Talvez você não tenha o dom, mas você precisa evangelizar. Talvez você não tenha o dom de profeta, mas você precisa profetizar. Talvez você não tenha o dom de apóstolo, mas você precisa falar. E a gente vai ver isso agora, tá? Vamos lá. Então esses dons que a gente ouviu aqui são 5 dons. E aí eu vou falar para vocês, faz assim com a sua mão, olha para a sua mão. O dedão é o apóstolo, tá? Que é para fazer de você. O dedão é o apóstolo. O dedo indicador é o profeta. O profeta vai falar assim, não, tá errado, é para lá, é para cá. Cuidado, ó. O dedo indicador é o profeta. O dedo maior, o pai de todos, não vou chamar de pai de todos, vai dar confusão, porque vai achar que é o melhor de todos, né? O dedo maior é o evangelista. Porque, ó, se você fizer assim, o evangelista está sempre mais para fora. Ele está pensando, ele alcança mais. É o dedo maior. Esse dedo aqui é o pastor. E é o pastor porque é o dedo do anel. É o dedo da aliança. O pastor, ele traz uma aliança. Né? E a gente traz essa aliança. O dedo pequenininho, não menos importante, mas é para ele alcançar os lugares mais difíceis da nossa corpo, é o mestre. Bom? É o mestre. Né? Então, a gente fala sobre 5 dons. Eu vou começar, pode abaixar sua mão aí, senão vai dar cãibra. Eu vou começar explicando sobre o evangelista. Quem são os evangelistas? Esse dom são essa pessoa que alcança outras pessoas. Essa pessoa que consegue trazer para a igreja pessoas novas. A gente tem aqui na igreja pessoas que fazem isso, que trazem pessoas novas. E tem pessoas que não desistem. Chama o cara não vem. Chama ele de novo, ele não vem. Chama ele de novo, ele não vem. Aí faz uma estratégia. Eu vi um cara fazer uma estratégia. Você pode ir lá na minha igreja levar uma Coca Zero pro pastor? O cara falou, é sério? Não, tá bom, então eu vou. Eu vou para levar a Coca, mas ele veio aqui e se converteu e entregou a vida para Jesus. Então a gente vai criando estratégias. O evangelista é essa pessoa que alcança as pessoas. É um acolhimento, ele abraça essas pessoas e ele traz a mensagem da salvação. Então o evangelista é um cara que tem plano de salvação e que as pessoas para Jesus. Esse é o evangelista. Aí a gente tem o profeta. O que são os profetas? Os profetas, eles têm a palavra de Deus e eles expressam a mente e o coração de Deus através da linguagem. E é isso eu aprendi da minha tia Sara. Eu fiz 6 meses de discipulado com a minha tia Sara e ela falou assim, Joel, sabe o que é profeta? Profeta é aquele que traz o coração e a mente de Deus para as pessoas. Então, esquece a ideia de que profeta é o vidente que lê futuro. Tá, pessoal? Isso aí está amarrado, isso aí não é de Deus. O profeta não está aqui para ler futuro, para falar com quem você vai casar. Não adianta você chegar lá na sala de oração e falar assim, eu queria pedir uma oração, eu queria que você falasse com quem que eu vou casar. Senão ele não vai falar, eles não vão falar, tá? Falou, vá lá e escolhe direito.
Ele vai orar pela tua vida para você escolher direito. Escolhe direito, cara. Não fica escolhendo à toa, né? Então, a profecia não é para prever futuro. A profecia é para revelar a mente e o coração de Deus. Então, eu posso dizer para vocês que, muitas vezes, a pregação da palavra é uma profecia. Por quê? Porque quantas vezes você veio aqui na igreja e você saiu daqui falando, Deus falou comigo. E aí eu digo, o pastor Joel falou com você? Não, foi o pastor Joel. O pastor trouxe uma mensagem. Quem falou com você? Deus falou com você através da palavra, da pregação. Isso é profecia. Os profetas trazem a mente e o coração de Deus para as pessoas. Vamos lá, os pastores. Quem são os pastores? E aí você desvincule título de função, tá bom? Desvincula título de função. Porque isso aqui não é para dar título, tá, pessoal? Isso aqui é para a gente entender a função, para a gente entender como que a gente trabalha nessa igreja. Então, talvez aqui nessa igreja hoje, o único com título de pastor aqui é o pastor Joel. O único com título é o pastor Joel. Mas eu sei que dentro dessa igreja a gente tem vários pastores, não com título, mas pastores com a função. E aí você precisa entender que os pastores são aqueles que cuidam, que discipulam, que direcionam a igreja. E aí eu posso dizer para vocês, eu tenho uma tia que ela é pastora, ela nem sabe, né? Ela nem sabe, nem vou falar o nome dela porque ela vai tomar um susto, vai sair daí correndo. Mas assim, eu tenho uma tia que ela é pastora. E ela é nova convertida, mas ela tem um coração pastoral. Ela lembra todos os aniversários e não precisa de... Não, ela sabe de todo aniversário, ela sempre fala parabéns, ela sempre traz um presentinho. Essa tia, ela olha para você e já quer cuidar de você. Toda vez que eu vou na casa dela tem comida, por isso que eu sempre vou lá, né? Não sei, com certeza, tem comida, né? Porque ela pensa, ela cuida das pessoas, ela ama as pessoas, né? E minha própria mãe fala assim, essa tia aqui ela é pastora, porque ela cuida das pessoas. E o pastor, nesse quesito de dons espirituais, dons ministeriais, são aqueles que cuidam. Tem pessoas, você vê aqui na igreja, tem pessoas que estão sempre preocupadas umas com as outras. Todo domingo no café, elas vêm para você, e aí, tá tudo bem? E elas não esquecem do que você falou na semana passada. E aí, tudo bem? Como está sua mãe? E aí, tudo bem? Como está seu joelho? E aí, tudo bem? Conseguiu passar na prova? Esses que têm esse dom pastoral, eles estão sempre querendo cuidar das pessoas. Tá certo. Tem uns que não têm dom de pastor, tá? Chega calado e vai embora. Não fala com ninguém, não quer falar com ninguém, não quer ver ninguém, só come, ouve a palavra e vai embora. Não tem problema. A gente só sabe que esses aí não têm o dom de pastor. Muito legal. E aí, vamos lá. O outro dom que eu quero trazer é os apóstolos, tá? E deixa eu falar uma coisa minha, tá, pessoal? Isso é a opinião do pastor Joel, tá bom? Talvez não seja opinião de todos, mas é opinião do pastor Joel. Apóstolo, a gente vai falar sobre apóstolo aqui num campo de função e até no campo do apostolado, não do apóstolo. Porque tem igrejas que ordenam apóstolos, né? E eu sou a favor do pensamento do reverendo Augusto Nicodemos. Augusto Nicodemos diz o seguinte: apóstolo bom é apóstolo morto. Apóstolo bom é apóstolo. Quem são os apóstolos? Pedro, Tiago, João, Paulo. Você entende? Aqueles são os apóstolos. Porque a Bíblia fala, o ensino dos apóstolos, quando a Bíblia fechou a capa, acabou essa era dos apóstolos. O apostolado, a função apostólica existe. E a nossa igreja vai ser uma igreja apostólica. Uma igreja apostólica, mas não vai ter apóstolo. Guarda o que eu estou falando. Nossa igreja é uma igreja apostólica, mas nós não vamos ordenar apóstolos.
tá? Porque é o apóstolo que está errado. Então, deixa eu dizer para vocês o que são apóstolos. Eles pensam para fora. O apóstolo é visionário. O apóstolo tem empreendedorismo. O apóstolo quer fazer coisas novas. O apóstolo está sempre inventando um negócio diferente. O apóstolo quer sempre melhorar as coisas para ela funcionar melhor. São os apóstolos, né? E aí eu vou trazer para vocês a ideia de que ninguém tem todos os dons, tá, pessoal? Ninguém tem todos os dons. Mas pode ter uma pessoa que tem 2 dons desses? Pode. Pode ter uma pessoa que tem 3 dons desses? Pode. Pode ter pessoa que não tem nenhum dom? Não. Todos vocês estão encaixados em algum lugar. E você vai... Hoje a gente vai descobrir. Tá bom? Vamos lá. O último dom que eu vou falar aqui desses 5 é o mestre. E os mestres, quem são? Os mestres é o mais fácil. É o professor, né? Ensinam, corrigem, explicam e educam. Essas pessoas são as pessoas que trazem ensinamentos. Que quando eles ensinam, a gente aprende. Né? Eu já vi gente falar assim, não, eu tenho o dom de mestre, mas toda vez que ele ensina, eu não aprendo. Então, assim, que dom de mestre é esse? Você fala, eu não entendo nada. Tem algumas pessoas que explicam e a gente entende. Né? Então, são os dons de mestre. Então, vamos colocar os dons em ação para vocês entenderem melhor, tá bom? Vamos colocar uns dons em ação. Imagina que chega um evangelista, o evangelista chega e fala assim, fiquei sabendo que lá em São José dos Campos, tem pessoas para evangelizar. Fiquei sabendo que lá em São José dos Campos... Pessoal, isso aqui é uma hipótese, tá? Eu tô brincando, tá? No fundo. O evangelista chega e fala assim, fiquei sabendo que lá em São José dos Campos tem pessoas para evangelizar. Aí o apóstolo ouve o evangelista e fala assim, eu topo, vamos plantar uma igreja Trine lá em São José dos Campos. Eu topo, vamos. Você já até pode imaginar que esse sou eu, né? Eu já queria estar lá já. Aí chega o profeta, aí o profeta fala assim, mas será que é isso mesmo que Deus quer para nós agora? Você entende? A ideia do profeta é trazer todo mundo para a terra, né? É pegar o visionário e trazer o visionário para a terra de novo e falar assim, volta menos, né? Menos. E aí eu até digo para vocês que a profeta Débora está sempre me trazendo para a terra. Sempre está me trazendo para a terra, né? Então, assim, o profeta, ele vai fazer questionamentos importantes na nossa vida e na nossa igreja. Que tem o dom de profeta. Aí chega o mestre, apoia o profeta e fala assim, nós precisamos nos preparar melhor para abrir uma igreja lá fora, né? Precisa se preparar, a gente precisa estudar, a gente precisa treinar, certo? Não adianta você querer plantar uma igreja se você não sabe o que é isso. Só a gente faz isso, né? A gente está plantando uma igreja sem saber direito o que é, mas graças a Deus a gente está com muitas orientações. E aí o pastor chega pro e ele fala assim, nós precisamos cuidar dos que estão conosco primeiro. Depois da gente cuidar dos que estão conosco, aí a gente vai e abre uma igreja em São José. Você entende, pessoal? Olha só esse quadro. Eu quero que vocês entendam que nós, como Igreja Trine, nós precisamos de todos os dons aqui nessa igreja. A gente precisa de todos os dons. Porque imagina, evangelista, sabe o que ia acontecer? Não ia ter ninguém aqui na rua. Ninguém ia estar aqui. Se a gente tivesse... O apóstolo ia estar viajando na maionese querendo abrir igreja na Bósnia. Se a gente tivesse só mestre, ia todo mundo querer ensinar e não ter ninguém para aprender. Você entende o que eu estou falando? Eu estou exagerando. O que eu quero dizer para vocês? Que nossa igreja precisa de ter todos os ministérios. E eu e minha esposa, a gente pensa que o corpo da liderança dessa igreja precisa ser dividido nesses ministérios. Então, por exemplo, um grupo dos profetas, a gente vai precisar capacitar esse ministério profético
para que eles possam conhecer a palavra, possam trazer a palavra para nós, para que eles possam dar direção para o que a gente vai fazer aqui na igreja. A gente precisa ter o ministério dos mestres, porque olha só, para as nossas crianças. E a gente precisa de pessoas com esse chamado de ensinar, para a gente colocar essas pessoas ali, para elas poderem ministrar para as nossas crianças e para nós também. Então, de uma certa maneira, a gente vai precisar de todos esses dons. E aí eu quero trazer algumas coisas importantes para nós. Olhando para todos esses dons, a gente precisa entender o quê? Os dons não definem posição dentro da igreja, mas os dons definem função na igreja. Você não vai chegar e falar assim, eu tenho o dom do profético, então agora eu sou o líder do profético. Não, a gente não vai posicionar, a gente não vai falar assim, esse aqui tem o dom, então eu vou colocar ele como líder. Não, não. Como eu falei para vocês, a gente precisa treinar, sim, precisa treinar, mas a gente precisa entender que os ministeriais vão encaixar você dentro do corpo de Cristo para o corpo de Cristo funcionar. Cada um tem uma função. E não dá para a gente fazer comparação. Quando você vai lá para 1 Coríntios 12, Paulo fala que o olho não fale para a mão. Ah, eu sou mais importante que você, porque eu vejo. Porque senão a mão já dá um tapa no olho. Pá! Né? Mas assim, não tem, você entende? Se você comparar, aliás, a comparação é o vírus do corpo de Cristo. Quando você começa a se comparar, o negócio dá ruim. Ai, mas eu não prego que nem aquele lá. Ai, mas eu não dou oferta igual aquele lá. Ai, mas eu não oro que nem aquele lá. Ai, mas a comparação é um vírus mortífero do corpo de Cristo. Para a gente não se comparar. Mas que nós possamos nos encontrar dentro do corpo, entendendo que cada um de nós tem um dom, pelo menos um dom, e nós vamos funcionar conforme o dom que nós temos. Então, o dom não vai definir posicionamento, mas vai definir função para nós. E aí vem a pergunta que não se quer calar. Qual é o meu dom? Qual é o meu dom? E eu tenho certeza, tem algumas pessoas aqui, né, que sabem qual é o seu dom. Mas eu acho, isso aqui é um achômetro do pastor Joel. Eu acho que nem todo mundo aqui sabe qual é o seu dom ministerial. Qual é o seu dom ministerial? Hoje a gente vai tentar resolver isso, pessoal. Um teste de dons. Eu quero que você bata esse QR Code aqui com o seu celular, né? E você vai fazer um teste na sua casa. Pequeno problema desse teste, pessoal. Esse teste está em inglês. Quem fala inglês aqui, beleza. Mas o Tiago vai mandar agora no WhatsApp um link desse teste feito em português. Só que tem um problema. Ali só tem a tradução. Você vai ter que ir para o link original e você vai ter que colocar suas respostas para você encontrar ali qual é o seu dom. E assim, deixa eu falar uma coisa. Tá? 5 perguntas que você vai responder não vão te dar exatamente o seu resultado. Tá? E não faz agora não, pessoal, faz depois. Né? Guarda aí no seu celular, você faz depois, senão a gente não almoça. Se vocês quiserem fazer agora, eu te dou um tempo, mas senão não. Brincadeira. Né? Mas eu queria dizer para vocês que esses 5 perguntas, elas vão dar um direcionamento para a gente. Mas sabe como que a gente descobre o dom das pessoas? Sabe como? Não é através de teste. Sabe como que a gente descobre o dom das pessoas? Na comunidade. A gente vai junto. A gente vai fazer coisas junto. A gente vai servir a Deus junto. A gente vai se reunir todos os domingos. E aí eu vou olhar que você tem o dom do apostolado. A gente, como igreja, a gente vai olhar para essa pessoa e falar, pô, essa pessoa aqui tem o dom de mestre. A gente vai olhar para as pessoas e falar, pô, esse aqui tem o dom de evangelista. Então o teste, o seu dom, não se limita simplesmente a responder perguntas. Mas você precisa ser confirmado. Confirmado. Faz esse teste e guarda para você.
Você vai guardar ele para você. Só que aí na comunidade, e aí eu peço que possa exercitar isso na nossa igreja, tá? Se você detectar algum dom em alguém, fala para ela. Fala para ela. Chega para ela e fala assim, ô Camila, vejo o dom de profeta em você. Eu vejo. Conhece a palavra, revela a palavra, exorta com amor. Eu vejo. Fala para a pessoa o dom que ela tem. Fala para ela, não tem vergonha não. Se você errar, não tem problema. Ninguém aqui vai te criticar porque você falou errado. Não tem problema, mas pelo menos vamos tentar exercitar isso. Porque não é você que enxerga o dom. Às vezes, a gente olha para o espelho e fala assim, você tem o dom de profeta. Repita comigo. Você tem o dom de profeta. Eu tenho o dom de... Não vai adiantar, pessoal. Não é porque você quer que você vai ter. É Deus que te dá. Se é Deus que te dá, as pessoas ao seu redor vão reconhecer que Deus te deu. Tá bom? Então, assim, é só um alerta. E só trazendo para você o Destiny Finder, que é esse teste de dons, ele não vai falar para você apóstolo, profeta, evangelista, pastor ou mestre. Ele vai trazer um outro termo para você. Ele vai falar assim, o apóstolo é o construtor, o profeta é o revelador, o evangelista é o recrutador, é o conector, o mestre é o treinador. Então ele vai trazer essa lista de qualidades, tá bom? Ele não vai trazer essa aqui. Mas você precisa saber aonde está ligado aquela nessa aqui. Então tira uma fotinho para você levar para tua casa, para você entender qual o dom ministerial que você tem para a sua vida, tá? Então se você pegar em inglês, ele vai falar Constructor, Revelator, Recruiter, Connector, Trainer, e assim por diante, né? Então assim, ele vai trazer essa ideia, ele vai trazer em inglês, mas se você quiser botar no Google Tradutor, ele vai traduzir para vocês, tá? Então é só uma pincelada para a gente começar a olhar para nós, para a gente funcionar bem nessa igreja. Se você entender o seu dom, a gente vai funcionar melhor aqui nessa igreja. Você entende? A gente vai funcionar melhor. Por isso que eu falei que essa pregação é sobre o funcionamento do corpo. A gente vai funcionar melhor se a gente entender que a mão não fica enxergando as coisas. A mão faz. O pé não vai ficar ouvindo nada. Quem vai ouvir é o ouvido, mas o pé vai para o lugar. E a gente, entendendo as nossas funções, melhor como igreja. Então, para terminar, tá? Qual é o propósito dos dons? E a gente termina essa pregação. E são os versículos que seguem, tá? Os versículos que seguem vão trazer para a gente qual que é o propósito dos dons. E aí o versículo 12 e 13, quem são os dons? Os dons ministeriais. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar a sua obra, edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do o Filho de Deus produzem e chegando à completa estatura de Cristo. Então, resumindo e olhando para um quadro melhor, a gente vai entender que os dons, eles servem para quê? Qual o propósito dos dons? Aperfeiçoar as pessoas para as boas obras. Então, a ideia desses dons em conjunto vão te preparar para que você seja uma pessoa melhor para servir a Deus. Qual o propósito dos dons? Edificar o corpo. A ideia é que nós possamos crescer junto, nós possamos ser edificados, nós possamos melhorar. Você percebe que na igreja Trini, a gente não tem um monte de ministério? A gente ainda o ministério dos jovens está começando agora, né? Com o retiro dos jovens. Aliás, acho que eles não falaram, mas esse retiro dos jovens, nosso primeiro retiro, vai de todo mundo, tá? Então, mesmo que você não vá, a gente até pede para vocês ajudarem esse retiro, né? Talvez a gente vai precisar levantar, a gente comprar comida, fazer a comida lá, né? Eles já têm aí o nome de 2 pessoas aqui da igreja, são cozinheiras, tem o dom da cozinha, e aí a gente está querendo pedir para elas ajudarem. Mas, a ajuda de todo mundo para esse acampamento acontecer. Mas a gente não tem ministério. Cadê o ministério de casais? Não tem. Cadê o ministério está construindo agora? A gente tem só o ministério das clássicas. Mas a gente vai querer fazer um ministério com os clássicos.
Cadê o ministério dos adolescentes? Tem criança, está fazendo com o jovem, cadê os adolescentes? Precisa pensar nos adolescentes. A gente já tem o ministério do louvor. Hoje à tarde, orem por nós, vai ter uma reunião com todos os músicos. Eu digo para vocês, em todas as igrejas, os lugares que mais dá é entre os músicos, né? Porque o músico é uma pessoa muito sensível, né? E aí um fala mal do outro, pronto, mano, o mundo acabou, né? Então, assim, músico é um negócio sensível. Então, ore pelos nossos músicos, ore pelo nosso ministério de louvor. Mas você percebe que a gente ainda tem muita coisa para edificar? Muita coisa para edificar. Também, qual é o objetivo do dom? Trazer unidade. Qual é o objetivo do dom? Amadurecer. Então, esses são os objetivos dos dons. E aí ele Paulo termina dizendo o quê? Olha só. Então, não seria criança empurrados por qualquer ensinamentos e seremos influenciados a tentarem enganar com mentiras astutas. Se nós desenvolvermos uma igreja madura, uma igreja unida, uma igreja que funciona, você não vai precisar de uma outra igreja. Você entende? Às vezes a gente fica pulando de igreja em igreja, até a gente achar uma que é boa. Se você, igreja, funcionar nos ministérios, a gente vai alcançar maturidade, alcançar unidade, você não vai sair nunca mais daqui. A não ser que a gente te envie para você plantar uma outra igreja. A não ser que a gente te envie para ser missionário. Você entende? Nós não vamos querer sair. Nós não vamos querer. Nós não vamos ser que nem criancinha querendo ir de um lado para o outro. A gente vai ter amadurecido e a gente vai ficar em um lugar só. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. E Ele faz que todo corpo se encaixe perfeitamente e cada parte, ao cumprir a sua função específica, ajuda as demais a crescer para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável. E o que eu mais quero da nossa igreja é que nós possamos ser uma família saudável. E para a gente ser uma família saudável, a gente vai precisar muito dos ministérios. E a gente vai precisar muito de cura. Pessoal, cada vez mais eu entendo que todos nós precisamos de cura e restauração. Mais e mais a nossa igreja vai precisar investir em treinamento de pessoas para trabalhar na cura uns dos outros. Então que nós possamos estar dispostos a querer viver essa realidade. Eu já chamo a equipe de louvor e eu vou trazer aqui as aplicações práticas dessa pregação. 3 aplicações práticas da pregação. Primeira aplicação prática, equipe de louvor, pode vir. Primeira aplicação prática. Nós pertencemos a Deus e Deus nos dá dons. Entenda isso. Entenda que nós pertencemos a Deus. Lembra, Deus, nós somos prisioneiros de Deus, certo? Deus pega a gente, a gente é dele. E Ele dá dons para as pessoas. Não tem ninguém aqui que não tem dom. Ai, pastor, eu não tenho nenhum dom. Tem dom, tá? E se não tem, pede para Ele que Ele vai te dar. Segunda aplicação prática. Venha prática. Viva na comunidade para juntos descobrir. Então, você faz teste, tudo bem, mas nós vem em comunidade para a gente descobrir os nossos dons, certo? Então, não falte domingo, venha aqui na igreja, vamos viver uma comunidade e tudo que a gente propor aqui, vamos fazer tudo junto para a gente poder descobrir os nossos dons. E a última aplicação é, use seu dom para edificar a igreja Trini. Use o seu dom para edificar a igreja. Tenha isso na sua cabeça. Deus, qual é o meu dom? Se você não sabe, você vai encontrar. Se você já sabe, começa a praticar o seu dom para que nossa igreja Trini cresça e ser abençoada. Amém? Vamos ficar em pé. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por essa palavra, muito obrigado por mais um domingo que nós estamos juntos para louvar e glorificar o teu nome. E nós
Queremos te pedir, Deus, que o Senhor nos ajude a funcionar bem como corpo de Cristo aqui na terra. Eu oro, Deus, por cada pessoa aqui que ainda não sabe o seu dom. E eu oro, Deus, para que o Senhor dê dons para nós. Que possamos reconhecer, entender o nosso e nos colocar na função para abençoar uns aos outros e crescer espiritualmente. Obrigado, Deus, porque o Senhor é um Deus de graça, que nos salvou, que nos restaurou e que nos aprisionou no seu coração. E nós queremos estar no seu coração o tempo todo. Te agradecemos, te pedimos e oramos. Em nome de Jesus. Amém.